Olá, exploradores do canal Lugares Curiosos. Sejam bem-vindos a mais uma emocionante jornada por destinos fascinantes ao redor do mundo. Hoje, nossa aventura nos leva à majestosa Pequim, na China, para desvendar os mistérios e encantos da icônica Cidade Proibida. Preparem-se para mergulhar na história rica e nas curiosidades intrigantes deste monumento imponente que testemunhou séculos de dinastias imperiais. Sem mais delongas, vamos explorar juntos as 7 curiosidades fascinantes da Cidade Proibida. Vamos lá! Nome e significado. A Cidade Proibida é conhecida em mandarim como Zijincheng, que se traduz literalmente como Cidade Púrpura Proibida. O termo proibida não é apenas uma descrição, mas uma janela para um passado de mistérios e protocolos estritos que envolviam a vida na corte imperial chinesa. A escolha da cor púrpura no nome não é aleatória. Na tradição chinesa, o amarelo e o púrpura eram cores associadas à realeza, com o amarelo sendo reservado exclusivamente para o imperador. O púrpura, por sua vez, simboliza a transcendência do comum, sendo uma cor associada à nobreza e à dignidade. A adição do termo proibida reflete a natureza exclusiva e restritiva do complexo. Durante quase 500 anos, a Cidade Proibida foi o epicentro do poder, lar dos imperadores das dinastias Ming e Qing. O acesso ao local era rigidamente controlado, limitado à família imperial, servos leais e poucos privilegiados. A proibição de entrada para o público em geral contribuiu para a aura de mistério que envolve a Cidade Proibida. Enquanto os portões agora estão abertos para os milhões de visitantes que anualmente exploram seus corredores, salões e pátios, o nome ressoa como uma lembrança eloquente da era em que apenas os mais altos dignitários tinham o privilégio de cruzar seus umbrais. A Cidade Proibida não é simplesmente um palácio, é um vasto complexo que se estende por mais de 180 acres de terra. Para se ter uma ideia da escala monumental, isso é aproximadamente equivalente a mais de 130 campos de futebol. Cada passo dado nos corredores e pátios revela não apenas a grandeza da arquitetura, mas também a abrangência de uma era que deixou sua marca indelével na China. Dimensões monumentais. A magnitude da Cidade Proibida é ainda mais evidente ao considerar o número impressionante de salas e edifícios dentro de seus muros. Com quase 9.000 salas, o complexo era o lar de imperadores e suas cortes, cada sala contando uma história única da vida imperial. Não menos impressionante, os 980 edifícios que compõem a Cidade Proibida são testemunhas silenciosas dos séculos de dinastias e reinados que moldaram a China. À medida que se percorre os pátios ornamentados e os corredores magnificamente esculpidos, é fácil sentir-se transportado para uma época em que a Cidade Proibida era o epicentro do poder imperial. Cada pedra e cada telha contam a história de uma civilização que floresceu sob os auspícios dos imperadores. Dominando o Pátio da Suprema Harmonia, o Salão da Suprema Harmonia é uma estrutura majestosa que adiciona ainda mais grandiosidade à Cidade Proibida. Era neste salão que ocorriam as cerimônias de coroação e os eventos oficiais de grande importância, tornando-o um símbolo do poder absoluto dos imperadores. Arquitetura simbólica. Uma característica marcante da arquitetura da Cidade Proibida é a presença proeminente de dragões e fênixes. Estas figuras míticas, esculpidas em telhados, portas e paredes, não são meramente decorativas, mas simbólicas. Os dragões representam poder, força e boa sorte na cultura chinesa, enquanto as fênixes simbolizam a harmonia e a prosperidade. Os telhados curvados dos edifícios na Cidade Proibida são adornados com telhas de cerâmica coloridas e esculturas elaboradas.
Cada detalhe, desde os ornamentos de animais míticos até as representações de divindades, é cuidadosamente escolhido para transmitir significados específicos. Por exemplo, uma fileira de estátuas de animais ao longo do telhado é frequentemente associada à proteção espiritual. A simetria é uma característica essencial na arquitetura chinesa, e a Cidade Proibida não é exceção. Uma regra de design importante é a aplicação das 9 linhas, onde os edifícios são dispostos em 9 linhas imaginárias, tanto horizontal quanto verticalmente. Este conceito simboliza a ordem cósmica e equilíbrio, destacando a importância da harmonia na visão de mundo chinesa. As cores desempenham um papel crucial na arquitetura simbólica da Cidade Proibida. O amarelo, que era reservado exclusivamente para a realeza, é amplamente utilizado nos telhados e paredes, representando o poder imperial. O vermelho, símbolo de boa sorte, também é proeminente, adicionando uma pitada de vitalidade à paleta visual do complexo. As paredes maciças e os intrincados portões da Cidade Proibida não são apenas estruturas defensivas, eles contêm simbolismos específicos. Os portões, por exemplo, muitas vezes têm um número ímpar de pregos, acreditando-se que isso afasta os maus espíritos. As palavras e imagens esculpidas em portões e paredes narram histórias da mitologia chinesa e valores culturais. Cores significativas. Em toda a Cidade Proibida, o amarelo reina supremo. Esta cor não é escolhida ao acaso, mas é profundamente simbólica na cultura chinesa. Reservada exclusivamente para a realeza imperial, o amarelo representa poder, nobreza e o próprio imperador. Ao passear pelos pátios e corredores, a presença abundante do amarelo evoca uma reverência silenciosa à grandiosidade do passado imperial. Outra cor que se destaca nas paredes e detalhes arquitetônicos é o vermelho. Esta cor pulsante e vibrante é associada à boa sorte e prosperidade na tradição chinesa. Além de adicionar um toque de vitalidade à paisagem, o vermelho na Cidade Proibida lembra os visitantes da crença na influência positiva das cores na atmosfera do ambiente. A combinação harmoniosa de amarelo e vermelho na Cidade Proibida não é meramente uma escolha estética, mas uma expressão cuidadosamente concebida de valores culturais profundos. A presença dessas cores simboliza não apenas a autoridade e a sorte imperial, mas também transmite uma sensação de continuidade cultural que perdura ao longo dos séculos. Além do amarelo e vermelho, os detalhes intrincados em azul e verde também desempenham papéis significativos. Essas cores, muitas vezes, são utilizadas em detalhes ornamentais, representando a harmonia, tranquilidade e conexão com a natureza. Ao explorar os pátios e salões, os visitantes são envolvidos por uma rica tapeçaria de cores que contam histórias de uma era passada. No majestoso pátio da Suprema Harmonia, onde cerimônias imperiais e eventos oficiais ocorriam, a paleta de cores é ainda mais ampla. Os tons de amarelo, vermelho, azul e verde se misturam em uma dança visual que captura a magnitude e a diversidade da cultura chinesa. Guardiões de Pedra. Os Guardiões de Pedra têm um propósito claro e simbólico: proteger o sagrado além dos portões. Tradicionalmente colocados em pares, um macho e uma fêmea, eles são posicionados em ambos os lados das entradas como sentinelas protetoras. O macho, frequentemente representado com uma bola sob a pata, simboliza o domínio sobre o universo, enquanto a fêmea, muitas vezes acompanhada de um filhote, representa a proteção da linhagem imperial. As esculturas de dragões e leões são escolhas significativas para os Guardiões de Pedra. Na cultura chinesa, o dragão é uma criatura mítica associada à força, poder e boa sorte, enquanto o leão é considerado um guardião poderoso, afastando o mal e trazendo boa fortuna. Esses elementos simbólicos adicionam camadas de significado aos Guardiões, destacando a importância de tais valores na proteção da Cidade Proibida. As poses e expressões dos Guardiões também têm significados distintos.
O leão, frequentemente, é representado com uma pata sobre uma esfera, simbolizando o controle sobre as forças espirituais. Os dragões podem ser retratados em várias poses, cada uma transmitindo uma mensagem única, desde poder e majestade até sabedoria e benevolência. A escolha de representar os guardiões em pares ressalta a importância da dualidade e equilíbrio na filosofia chinesa. Cada par complementa o outro, criando uma harmonia simbólica que transcende as estátuas individuais. Ao observar esses guardiões de pedra na Cidade Proibida, os visitantes são convidados a testemunhar a continuidade cultural que se estende por séculos. Essas esculturas não são apenas obras de arte, mas testemunhas vivas da rica tradição espiritual que permeia a história imperial chinesa. Pátio da Suprema Harmonia. O Pátio da Suprema Harmonia é vasto em escala, abrangendo uma área extensa dentro da Cidade Proibida. No centro do pátio encontra-se o Salão da Suprema Harmonia, uma estrutura imponente que serve como palco para cerimônias cruciais, incluindo coroações, recepções diplomáticas e importantes decretos imperiais. O nome Suprema Harmonia não é apenas uma descrição, mas uma expressão do simbolismo profundo associado ao pátio. Na tradição chinesa, a harmonia é um princípio fundamental e o Pátio da Suprema Harmonia personifica esse ideal. Era aqui que os imperadores buscavam manter a ordem cósmica e a estabilidade do império, realizando cerimônias que simbolizavam a unidade entre o céu e a terra. O pátio e o salão associado eram palcos de eventos de grande importância. A cerimônia de coroação de um novo imperador, por exemplo, era um espetáculo grandioso que refletia não apenas a transição de poder, mas também a continuidade da linhagem imperial. O Salão da Suprema Harmonia, com seus telhados magnificamente decorados e detalhes ornamentais, é uma obra-prima arquitetônica que ecoa a grandiosidade do Império Chinês. A presença de elementos como figuras de dragões, fênix e animais míticos adiciona camadas de simbolismo à estrutura, conectando-a à rica mitologia chinesa. Ao explorar o Pátio da Suprema Harmonia, os visitantes são transportados para uma era de esplendor imperial. A continuidade cultural é palpável, e cada pedra, cada escultura, conta uma história de uma China que foi guiada por princípios de harmonia e estabilidade. Descobertas arqueológicas. As escavações arqueológicas na Cidade Proibida têm proporcionado uma visão única da vida na corte imperial. Durante décadas, os arqueólogos têm desenterrado artefatos valiosos que contam histórias de rituais cerimoniais, práticas diárias e os eventos que moldaram a história chinesa. Entre as descobertas mais notáveis estão artefatos que datam de diferentes dinastias, incluindo porcelanas finamente esmaltadas, jade esculpido e instrumentos musicais requintados. Esses objetos oferecem uma visão detalhada da sofisticação artística e da riqueza material da corte imperial. Além das peças cerimoniais, as escavações revelaram artefatos do dia a dia, como utensílios de cozinha, ferramentas e até mesmo brinquedos. Esses fragmentos da vida cotidiana proporcionam uma visão íntima das pessoas que viveram e trabalharam na Cidade Proibida, adicionando uma camada de humanidade à narrativa histórica. Descobertas arqueológicas também ajudaram a reconstruir e entender estruturas que foram perdidas ao longo do tempo. Fundações de edifícios antigos, paredes e até mesmo sistemas de drenagem foram desenterrados, proporcionando uma compreensão mais completa da evolução arquitetônica do complexo. Uma das descobertas mais emocionantes foi o achado do Tesouro Subterrâneo, uma coleção de objetos preciosos e documentos escondidos em cofres durante a ocupação japonesa. Este tesouro, composto por moedas antigas, joias e documentos imperiais, serve como um elo direto com eventos históricos específicos. As descobertas arqueológicas na Cidade Proibida não apenas enriquecem nosso entendimento da vida imperial, mas também contribuem para a narrativa mais ampla da história chinesa.
Cada achado é uma peça do quebra-cabeça que ajuda a reconstruir e preservar o passado para as gerações futuras. E assim concluímos nossa incrível jornada pelas 7 curiosidades da Cidade Proibida em Pequim. Esperamos que vocês tenham se maravilhado tanto quanto nós com os segredos e símbolos que esta joia arquitetônica guarda. Se ficaram tão fascinados quanto nós, não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, compartilhar o vídeo e se inscrever para mais conteúdos que exploram o inexplorado. Obrigado por nos acompanhar aqui no canal Lugares Curiosos. Até a próxima aventura!